Inclusive, eu quero trazer mais uma com a nossa Vitória Bel, que vai falar sobre a insistência de alguns governadores para que a classificação como terrorismo ainda conste, nem que seja numa proposta de emenda à Constituição. Quem que está defendendo essa história, Vitória? Traga aí pra gente. Pois é, Evandro, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como um representante da oposição, da direita, vem defendendo a continuidade desse tema, da discussão desse tema no Congresso Nacional, que seria equiparar as facções criminosas a terroristas, a grupos terroristas. Ronaldo Caiado, que inclusive esteve ontem na Câmara dos Deputados, circulou ali no plenário, conversou com os deputados, com os líderes, assistiu à aprovação do projeto de lei antifacção. E também, junto com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, estava defendendo incluir e retomar a equiparação com o terrorismo no projeto antifacção. Inclusive, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, tinha colocado um destaque para tentar incluir de última hora. Destaque é quando os parlamentares conseguem incluir um trecho no projeto base aprovado de última hora. Mas o que aconteceu? Hugo Mota, antes mesmo da votação, fez uma avaliação dos destaques e considerou esse destaque de Sóstenes Cavalcante inviável, porque estava fugindo do tema inicial do projeto, que era tipificar as facções criminosas e aumentar as penas. Hugo Mota sempre foi contra essa equiparação das organizações criminosas a terroristas. Desde o início dessa discussão, ele tem dito a aliados que não concordava com a modificação da lei antiterrorismo, que era aquela proposta feita inicialmente por Guilherme Derrite no seu primeiro relatório, que em seguida ele já voltou atrás e fez, portanto, essa nova lei, esse marco divulgado e aprovado ontem. Agora, o que os governadores, como Ronaldo Caiado, querem fazer é tentar trazer de volta essa discussão numa proposta de emenda à Constituição, porque numa proposta de emenda mudando a Constituição, numa PEC, muito dificilmente isso poderia ser questionado depois pelo STF, por exemplo. Enquanto se isso acontecesse numa lei comum, numa lei ordinária, seria facilmente questionado pela Suprema Corte, já que poderia ali conflitar com a Constituição. Fato é que, muito dificilmente, uma proposta como essa vai avançar na Câmara dos Deputados durante a vigência aí do mandato de Hugo Mota. Então, esse ano, muito dificilmente deve avançar. Ano que vem, ano eleitoral, provavelmente nem os parlamentares vão querer entrar nesse tipo de polêmica, mas mesmo assim, Ronaldo Caiado usa isso também como parte de um discurso para a campanha que ele pretende fazer ano que vem como pré-candidato à presidência da República em 2026. O que a gente destaca é que a PEC, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, feita pelo governo, ela sim está aí nos finalmente para tentar ser aprovada na comissão especial até 13 de dezembro desse ano. Inclusive, o Hugo Mota prometeu para o governo que vai apoiar essa PEC. Essa aqui faz uma ligação entre os sistemas das polícias civis e a Polícia Federal, para que eles tenham um único banco de dados, de boletins de ocorrência, além do Banco Nacional também de dados dos criminosos, e também tenta fazer um acordo para que tanto Polícia Federal quanto Polícia Civis operem as investigações contra facções criminosas em conjunto. E quem relata esse texto é o Mendonça Filho, do União Brasil, que pretende entregar esse relatório também no início de dezembro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Temos aqui, então, todas as camadas envolvendo esse PL antifacção. Piperno, a integração das inteligências, digamos assim, ela é mais do que necessária e já deveria, inclusive, acontecer aqui no país, que as polícias tenham acesso às informações que são relevantes para o combate ao crime organizado e às facções de maneira integrada, até porque é um problema do país, mas é um problema dos estados e que está espalhado por várias partes aqui do Brasil. Claro. Essas várias inteligências estaduais, federal e tal, infelizmente são neurônios que não se comunicam, né? Isso já deveria ter sido corrigido há décadas. O Brasil está há décadas e décadas atrasado em relação a... E criar mecanismos também para que isso não amplie ainda mais, digamos, a corrupção daqueles que muitas vezes fazem parte da corporação, mas que atuam de maneira mal intencionada, né? Claro, claro. Tudo isso precisa ser alvo, sim, né, de um trabalho de inteligência muito meticuloso. Agora, o fundamental é o endurecimento de penas. Se o sujeito for condenado a 30, 40 anos, ele tem que cumprir 30, 40 anos.
A questão de mudar o rótulo dele, se ele vai passar de organização criminosa para organização enfim, terrorista, do ponto de vista do cumprimento da pena não muda nada, mas do ponto de vista jurídico, aí sim pode abrir flancos para uma série de coisas. Então, o fundamental que nós temos que cobrar é cumprimento e endurecimento de penas. É isso que não foi feito até hoje. Agora, jogar para a torcida, jogar para a opinião pública é muito fácil, principalmente para quem é pré-candidato da Nico, né? Fala, Gani. Olha só, concordo com o Piperno, o endurecimento de pena é fundamental, Evandro. Agora, houve aprovação de um projeto com endurecimento de pena, é claro que vai passar pelo Senado. Vamos imaginar que a situação fique como está, ou seja, leis mais duras para esses criminosos. A batalha ainda não está ganha. Por quê? Porque a aplicação da pena é uma segunda etapa muito importante. E aí eu insisto num ponto, Evandro. O Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental. Por quê? Porque ele cria a jurisprudência, como o Piperno aqui falou anteriormente, eu venho falando também, que ele cria jurisprudência, súmulas vinculantes. Ou seja, ele pode dar o exemplo de cima para baixo, influenciando as demais instâncias da justiça. Então, é algo de Estado e não de governo, que envolve, claro, o Parlamento, Poder Executivo, o Poder Judiciário e também, claro, todo o compartilhamento de informações por todas as instituições, seja Polícia Federal, Polícia Civil, Banco Central e também Receita Federal. Fala, Zé Maria Trindade. Olha, a votação desta lei para tornar facções terrorismo está mesmo, como disse a Bel aí, descartada, pelo menos por enquanto. O próprio autor, e que participou ativamente, inclusive, dessa votação da lei antifacção, diz que muitos artigos foram incorporados, que não é só fazer a lei virar só o nome, né? É um projeto com várias circunstâncias, com endurecimento de penas e tudo mais, né? É um projeto muito mais amplo. Ele diz, olha, na próxima crise, aí o Congresso vai votar. E o presidente só não colocou em votação por um aceno ao presidente Lula. E aí é o seguinte, o discurso do governo é de que, olha, é o nome, né? E eu acho o nome muito forte. O terrorismo, ele ataca a coletividade. E aí ele me mostrando lá que vários casos do Ceará, onde o crime organizado quer tomar todo o transporte escolar. Ele está entrando em vários setores, inclusive assim, vans, mototáxi, transporte escolar, e que eles estão atirando em veículos de transporte escolar. Isso aí, diz o deputado Danilo Forte, é terrorismo, porque é um ataque à coletividade. O que acontece no Rio de Janeiro de atirar nas pessoas, na Avenida Brasil, né, numa retaliação, uma ação da polícia, isso é terrorismo, um ataque à coletividade. Então tem que ser realmente caso a caso. E sobre essa história de usar politicamente, não tem jeito, o Congresso é uma casa política. Agora, é estranho, eu vou dizer assim com toda certeza, que esse debate sobre paternidade, quem ganhou e quem perdeu, seja superior ao mérito do projeto. O que sempre se discutiu aqui foi o mérito, o artigo tal, o parágrafo tal, e agora se discute quem é o pai dessa criança, né? Eu acho que é um debate fora do contexto. Ô, Bruno Musa, você acha que faz sentido insistir nessa conversa de classificar como terrorista a facção criminosa, depois de toda a divergência que esse trecho do projeto já indicou? Eu acho que sim, se a gente quer voltar no tema anterior que nós falamos a respeito de sairmos da ponta do iceberg e ir à raiz do problema, eu sou a favor que seja classificado, outros terão argumentos contra, mas eu acho que faz sentido o debate. Em uma sociedade madura, que nós claramente não somos, mas a gente precisa começar a caminhar nesse sentido da maturidade, o debate faz parte.
O debate é necessário. Não há engrandecimento sem debate. Como é que você vai colocar as suas ideias à prova se você não ouve o outro lado, se você não se permite ouvir o contrário? No Brasil, nós estamos na moda agora de calar todo mundo. E calar significa não comente, não fale, é assim, sou eu quem quero e ponto final. Não deve ser assim uma sociedade madura, uma sociedade que pensa em ter um país desenvolvido. As suas ideias sempre podem ser colocadas à prova com outros fatos, dados, e nada contra se você for contra, continuar indo divergente do meu posicionamento. Tá tudo bem, mas vamos partir de um debate mais maduro, com dados, fatos e números. E no Brasil, pouco se olha fatos, pouco se olha números, pouco se olha práticas internacionais. Então vamos analisar o que as facções terroristas pelo mundo fazem, quais são as ações que elas repetem ao longo do processo em vários países. E como elas se comportam aqui. Portanto, há algum tipo de semelhança ou não? Então eu acho que sim. Faz total sentido, na minha opinião, esse debate, porque o crime já passou e muito do óbvio aqui no Brasil. Só para analisar rapidamente, tem um prêmio Nobel de Economia em 1992, o Gary Becker, que ele escreveu um livro que chama Teoria Econômica do Crime. E eu já mencionei isso aqui sem dar nome a ele. Agora vamos dar que ele foi o prêmio Nobel lá de 92. E ele mostra claramente como o crime é como qualquer decisão que nós fazemos. Ou seja, você calcula, mesmo que intuitivamente, instintivamente, o risco daquela atuação versus o benefício que você pode ter. No Brasil, o risco de você ser pego com um crime é muito baixo e o benefício que você pode ter é muito alto. Ou seja, se você não é moral e não é ético, o crime no Brasil compensa claramente. Ô, Alan Gani, para a gente arrematar essa parte relacionada ao Caiado, você acha que ele é uma figura interessante para fazer esse tipo de articulação e há espaço ainda para isso? Olha só, eu vejo que ele fez esse discurso que poderia ser melhorado, que poderia ser uma PEC, não um projeto de lei, etc. Porque ele também quer um protagonismo nisso. E o protagonismo foi para o Tarcísio, né? Então ele tenta crescer justamente numa praia que é a dele, que é segurança pública, diga-se de passagem, no estado dele também. Ele faz um bom trabalho, mas eu não vejo que isso vai mudar se for a de PL para PEC, Evandro, porque a questão sempre pode ser judicializada. A gente já viu outras PECs também que acabam parando na Suprema Corte e sendo barrada na Suprema Corte. Então eu vejo que ele está querendo um protagonista que evidentemente ele não teve como um candidato presidenciável. Fala, Piperno. Caiado, Ronaldo Caiado nessa história. Eu torço. Até porque Ronaldo Caiado também é reconhecido no setor de segurança pública. Vocês sabem, né, que ele conseguiu fazer uma transformação interessante na segurança pública do estado de Goiás e comunicou isso muito bem ao longo dos anos. Eu acho que talvez ele tenha comunicado melhor do que a transformação tenha sido de fato feita. Sabe por quê? Sempre que se fala em segurança pública em Goiás, a primeira imagem que me ocorre é da polícia de Goiás durante mais ou menos uns 20 dias correndo atrás do Lázaro. Um criminoso, umzinho, né? Um agente livre lá e tal, umzinho, dando todo o trabalho, eles mobilizando mais de 200 mil e não pegavam o cara. Mas tudo bem, mas no todo diminuiu. É melhor você ter um Lázaro foragido não é isso. Criminalidade. Então, a criminalidade, esse é um outro falso mito aqui no Brasil. A criminalidade, na média, ela cai no país todo. Ano para ano, ela vem caindo. É óbvio que você tem estados, você tem estados que tem lá um pouquinho de alta. Na média do país tem caído há muito tempo. Mas há índices muito altos ainda, hein? Muito, concordo contigo. Você pega o São Paulo 20 anos atrás, com os índices de hoje, é óbvio que esses índices desabaram no país todo. Por quê? Porque o crime também mudou o seu modus operandi. Há organizações hoje muito mais sofisticadas. Então, por exemplo, o PCC ele vai para posto de gasolina, ele não vai ficar dando tiro na rua o dia todo, não vai ficar assaltando o banco como fazia antes. Ele entra na tua conta, em vez de entrar no banco em que você está lá sacando dinheiro. Então isso mudou e isso colabora para que a média caia. Então, eu fico com o pé atrás com essas coisas de, puxa vida, olha, temos a nova fórmula do sucesso. Por exemplo, o delegado Palumbo ontem criticando o sucateamento da Polícia Civil de São Paulo. Mas o Piperno, também é inegável o seguinte, porque a gente fala muito de crime organizado, eu insisto num ponto que é o crime desorganizado. É isso que a população, no dia a dia,
O que ela tem medo é desse crime desorganizado. É o roubo do celular e ela tomar um tiro pelo celular. Você tem algumas capitais que você se sente mais seguro. Goiânia, por exemplo, é uma delas. Florianópolis é outra, né? Agora, você tem outras capitais que, evidentemente, você sai morrendo de medo na rua, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Salvador. E aí, claro que eu vejo que o Caiado, pelo menos em Goiás, e aí inclui Goiânia, evidentemente, acaba fazendo um bom trabalho. Se eu for embora pela Paulista, como quase todo dia eu vou embora a pé, aqui na Paulista tá seguro. Ontem mesmo eu cumprimentei um monte de PM na rua. Em compensação, na minha casa, 1,3 km aqui da Paulista, teve um arrastão na semana passada. São Paulo também tem essa sensação, concordo contigo.